E aí pessoal, boa tarde, ótimo domingo, estou de volta aqui, falar um pouquinho da minha caminhada cristã de novo. Hoje em especial quero trazer um assunto que eu escutei durante esses dias e que me trouxe bastante reflexão, que foi com relação a muito que se falava na época de pandemia, como ia ser a humanidade, como nós ficaríamos e seríamos a partir de então, que o mundo mudaria muito, e lógico, de fato mudou, mas eu acredito que ele não mudou no que a gente mais esperava que mudasse. As pessoas diziam, não, a população vai se tornar talvez mais empática, mais amorosa, mais paciente, mais tolerante, e pelo menos ao meu ponto de vista, do que eu vejo, não é assim que a gente está caminhando. A gente teve muito progresso na questão tecnológica, facilidades, queda de burocracias. São muitos os exemplos, a gente poder fazer as coisas à distância, estudos, faculdades, cursos. Ter toda essa tecnologia na mão, essa facilidade de ter acesso à informação, tudo que veio junto com a pandemia e que trouxe de fato algum progresso, é bem bacana, é maravilhoso. Só que eu estou trazendo essa parte porque para mim sempre vai ser a que mais importa, Se a gente tem se amado mais, tem se tolerado mais, tem tido mais paciência um com o outro, e eu não vejo o mundo dessa maneira. Eu vejo o mundo ainda muito acelerado. Eu particularmente ainda estou num processo de desaceleração, Eu durante minhas terapias, minha psicóloga sempre falou, Rodolfo, você é muito acelerado. E não que eu não soubesse disso, mas sempre é bom ela falar para poder jogar na nossa cara algumas coisas que às vezes a gente finge não ver. E aí dentro desse ponto, de ser muito acelerado, que a gente às vezes acaba não conseguindo observar algumas coisas importantes na nossa vida. Às vezes alguém que está do nosso lado precisando de uma ajuda, ou às vezes principalmente nós mesmos, e aí a gente não consegue enxergar porque não está atento a isso. Está tão acelerado que quando a gente está acelerado, tudo que passa muito rápido, a gente não consegue observar. E para mim hoje, como cristão, muito disso vem pela questão assim, a gente não busca um amor verdadeiro que a gente encontra na palavra de Deus, que a gente encontra na Bíblia, que Deus pede, que Jesus pede para a gente ter entre a gente. Mais uma vez lembrando, de que Jesus explica, quando ele é perguntado qual seria o mandamento mais importante, de ele falar que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e inclusive ele ainda manda a gente amar os inimigos. Então assim, é de uma dificuldade, um exercício muito intenso, grande, mas que a gente precisa exercitar. E eu acho que o que a gente esperava muito pós-pandemia seria um mundo mais tranquilo, e a gente está vendo aí uma guerra aí que já começou, que está rolando. Eu sempre falo assim que o ideal é a gente não guerrear. Por que uma vida vai valer mais do que a outra, independente de que lado você esteja? A gente deveria... Eu sei que às vezes a gente chega num extremo e algumas guerras acabam sendo inevitáveis, e também essas guerras existem desde sempre, A Bíblia conta elas também desde o seu começo. Mas se a gente conseguisse seguir o que Jesus pede para a gente fazer, nós não teríamos essas guerras. Esse é um ponto que para mim é muito claro. E de novo, eu não quero levantar utopia, nem um mundo perfeito, porque de novo, essa promessa de mundo perfeito a gente só tem com a salvação, Só tendo Jesus como nosso Senhor e sendo servo de Deus, no caso, Ele promete para a gente essa vida na volta de Jesus. Mas eu digo para a gente poder ter uma vida pelo menos mais tranquila aqui, mais amena, mais calma, com mais paz. E de novo eu falo, a gente precisa começar dentro de casa, dando atenção para a gente mesmo. Precisa começar por dentro, Com uma autoavaliação, com autoconhecimento, autorresponsabilidade. E aí a partir disso seguir os caminhos e os mandamentos que Deus nos deixou, que com certeza a gente vai ter um mundo melhor. Então que a gente faça a nossa parte, comece aqui dentro. Vamos que vamos.